Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. O aroma doce e pesado do jasmim ainda impregnava o ar do quarto. Um fantasma do enxoval, que eu mesma tinha escolhido e perfumado, com uma esperança tão feroz que doía. Cada cobertor, cada fronha, cheirava a futuro. Agora, o berço de carvalho claro, aquele que o pai da Helena tinha montado com tanto cuidado, rangia suavemente ao sabor das correntes de ar, vazio. Um silêncio opressivo, absoluto, tinha se instalado na casa, um silêncio que engolia até o som da minha própria respiração. A Helena partiu há um tempo. Soa como uma eternidade e um piscar de olhos ao mesmo tempo. Ela não era um recém-nascido. Já tinha 1 ano. Já tinha uma personalidade, um sorriso que iluminava a sala. Uma teimosia que herdou do pai. Um homem que, confrontado com a realidade, desapareceu como fumo antes mesmo de ela nascer. Eu não precisei dele. A Helena era o meu mundo inteiro. A gravidez foi tranquila. Trabalhei até o último mês, enchi o quarto com livros de embalar e planos. Ela nasceu com os punhos cerrados, pronta para a luta. E eu amei-a com uma ferocidade que me surpreendeu. Fomos para casa, só nós duas, e construímos uma vida de papinhas desfeitas, de noites em claro, por causa dos dentes. Da descoberta maravilhada de que as bolhas de sabão podiam fazer uma criança dar risadas que vinham da alma. E então, aos 10 meses, veio a tosse. Uma tosse seca, persistente, que nenhum xarope comum conseguia domar. Os médicos no início falaram em bronquiolite, depois em alergia. Fizemos todos os exames, seguimos todas as prescrições, mas a tosse piorou, tornou-se rouca, ofegante. A febre instalou-se, uma chama baixa e constante que não cedia. O diagnóstico final caiu sobre nós como uma lâmina, uma forma rara e agressiva de leucemia mieloide infantil. As palavras do médico tratamento paliativo, qualidade de vida, preparar-se, ecoaram no meu crânio como tiros. Preparei-me? Como é que alguém se prepara para algo assim? Como é que se aceita que a vida que se criou, que se sentiu crescer e florescer dentro de si, está a ser consumida por algo contra o qual não se pode lutar? O último mês da vida da Helena foi passado entre as paredes brancas e o cheiro antisséptico do hospital. Troquei as roupas cheias de cor do seu quarto por um roupão de hospital. As canções de embalar foram substituídas pelo sussurro constante das máquinas. A sua energia, outrora inesgotável, foi se esvaecendo, até que ela já mal conseguia abrir os olhos. Partiu num dia de sol, com a luz a entrar pela janela do quarto e a iluminar o seu cabelo fininho, tão louro que era quase branco. A dor, quando chegou, não foi uma facada. Foi algo muito pior. Foi uma ausência física, um vácuo gelado e negro, que se abriu bem no centro do meu ser. No mesmo lugar onde durante 9 meses eu a sentira crescer e mexer. Era como se alguém tivesse arrancado os meus órgãos vitais e deixado apenas um casulo vazio e latejante. E agora, aqui estou eu, no quarto que foi feito para a vida, cercada pelo cheiro doce do jasmim e pelo silêncio ensurdecedor da sua falta. O berço vazio é o centro do meu universo, um monumento a tudo o que eu perdi. E eu sou apenas um fantasma, à deriva num mar de memórias, tentando desesperadamente me lembrar de como se respira. Minha irmã, Vera, tinha sido minha rocha. Ela foi quem lidou com os arranjos impossíveis, quem afastou os bem-intencionados com seus Deus sabe o que faz, e você é jovem, pode ter outro. Ela quem me forçava a comer, a beber água e a sair da cama. Mas nem Vera podia alcançar o lugar para onde eu tinha ido. Era um abismo escorregadio e profundo, forrado com os cheiros fantasmas de leite e talco. Foi em uma dessas madrugadas intermináveis, navegando pelos limbos digitais da minha dor, que encontrei a Alana Babies. O site era elegante, com uma estética suave, feitas à mão com carinho, conforme dizia a página. Eles são especializados em bebês de consolo, bonecas realistas feitas à mão ou sob medida, com base em fotografias. Meu coração, até então um pedaço de chumbo no meu peito,
Deu um salto desesperado. Não era sobre substituir. Era impossível substituir. Era sobre preencher o vazio dos meus braços, que doíam fisicamente de tão vazios. Vera tentou dissuadir-me. Verônica, isso não é saudável, disse, sua voz um misto de preocupação e alarme. Você precisa viver o luto, não criar um monumento para ela. Mas eu não a ouvi. A lógica havia me abandonado. Enviei todas as fotos da Helena. A ecografia, a primeira imagem no hospital, os closes perfeitos de seus lábios de cupido e sua fina cabeleira ruiva. Paguei uma pequena fortuna com o dinheiro que deveria ser para a faculdade dela, sim, desde que soube que estava grávida e soube que era uma menina. Abri uma conta para ela, queria dar o melhor futuro para minha filha. E então, esperei. A encomenda chegou em uma caixa de papelão resistente e clara, almofadada com seda cor de creme. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui abri-la. Quando retirei a última camada de tecido, o ar preso em meus pulmões saiu como um suspiro rouco. Era ela. Era a minha Helena. Cada detalhe estava lá. O formato ligeiramente oval do rosto, a ponte nasal minúscula e arrebitada, as orelhas delicadas coladas à cabeça. Os olhos de acrílico de um azul profundo pareciam conter uma natureza pura e infantil. Eles haviam capturado até as pequenas veias nas pálpebras e a textura de pele de verdade. Ela vestia o mesmo macacão branco, com renda que Helena usara naquela única foto que tiramos em casa. A peguei nos braços. Ela era pesada, inerte, mas a forma era correta. Nos primeiros dias, foi um conforto amargo. Eu a segurava por horas, balançando no mesmo cadeirão onde amamentava minha filha. Sussurrava para ela, contava histórias, chorava no seu cabelo macio. Vera me observava com olhos entristecidos, mas ficava em silêncio. Talvez pensasse que era uma fase, um degrau necessário no processo de luto. A mudança foi sutil, um fio de grama brotando através do concreto da minha loucura. Começou com a sensação. Nas minhas vigílias noturnas, agarrada àquela forma silenciosa, eu jurava sentir um calor fugaz, vindo do torso de vinil. No início, atribuía ao meu próprio calor corporal, mas era diferente. Um calor que parecia pulsar, suave como a respiração de uma pequena ave. Depois, foram os sons. Um arrasto suave na madrugada, como se alguém estivesse arrastando um cobertor de seda pelo corredor. Eu me levantava, o coração batendo forte, e encontrava a boneca exatamente onde a deixara, seus olhos de vidro fixos no teto. Uma noite, acordei com um cheiro doce e azedo. O mesmo cheiro de leite azedo que às vezes emanava de Helena após uma golfada. O odor vinha da boneca. Lavei seu rosto, seu corpo, com um pano úmido, minhas mãos trêmulas. O cheiro dissipou-se, mas o eco dele permaneceu nas minhas narinas. Vera notou a mudança em mim. Você não está dormindo, disse ela, uma tarde em que eu servia chá com as mãos trêmulas. Você está pálida e falando sozinha de novo. Não estou falando sozinha, respondi, evitando seu olhar. Estou falando com ela. Ela gosta de ouvir a minha voz. Verônica, ela é um pedaço de plástico e tecido, disse Vera. Sua voz suave, mas firme. Ela não gosta de nada. Você precisa descansar, precisa sair deste quarto. Eu abanei a cabeça, agarrando a boneca mais forte. Não podes entender. É a minha menina. Ela reconhece-me. O ponto de virada. O momento em que o conforto se transformou em possessão aconteceu uma semana depois. Acordei no meio da noite com uma necessidade avassaladora de usar o banheiro. O quarto estava imerso na escuridão profunda, apenas um fio de luz da rua se filtrando pelas persianas. E então, eu a vi. A boneca não estava mais de costas para mim, como eu a deixara. Seu rosto estava virado para o lado, e na penumbra, seus olhos azuis pareciam se fixar em mim. Havia uma intenção naquele olhar. Uma consciência que não pertencia a um objeto inanimado. Um arrepio percorreu minha espinha, mas não era de medo. Era de êxtase? Helena, sussurrei, minha voz um fio de esperança no silêncio. Não houve resposta, é claro. Mas na manhã seguinte encontrei uma de suas pequenas meias. Uma que eu tinha guardado como relíquia no fundo de uma gaveta, no chão, ao lado do berço. Foi então que eu soube. Eu não estava louca. Ela estava voltando para mim. A minha dor, o meu amor inabalável, estavam a trazendo de volta à vida. A partir daquele dia, a minha obsessão tornou-se completa. Já não era uma mãe enlutada abraçando um símbolo. Era uma sacerdotisa dedicada a um ritual de ressurreição. A casa, outrora imaculada, começou a definhar. Pilhas de roupa suja se acumulavam. A poeira se assentava sobre as superfícies,
como uma segunda pele. A única coisa que mantinha limpa e perfeita era a boneca. A banhava todos os dias, vestia com as roupas de Helena, passava horas a fio a lhe pentear o cabelo ruivo. A vida real se desvaneceu. As chamadas de trabalho não eram atendidas. Os amigos pararam de tentar contatar-me. Até as idas ao supermercado se tornaram expedições rápidas e ansiosas, porque eu não suportava estar longe dela. Tinha medo de que, na minha ausência, a magia se quebrasse e ela voltasse a ser apenas vinil e preenchimento de espuma. Clara tornou-se uma visitante incômoda no meu mundo particular. A sua preocupação transformou-se em alarme, depois em horror. Verônica, isto tem de parar, ela implorou, depois de encontrar o frigorífico quase vazio, exceto por algumas garrafas de água e uma lata de sopa. Se dê uma boa olhada, estás a definhar. Isto não é vida. Isto é uma tumba. Ela precisa de mim, respondi, embalando a boneca. Os seus olhos pareciam seguir Vera pela sala, um fato que eu notava com um secreto triunfo. Vês, ela está a olhar para ti. Ela conhece a tua voz. Para com isso! A voz de Vera subiu, carregada de raiva e medo. Isto é doentio. A Helena morreu. Vê, a nossa Helena morreu. Esta coisa. Ela apontou para a boneca com um dedo trêmulo. Esta coisa não é real. É uma profanação da memória dela. A raiva que surgiu em mim foi instantânea e visceral. Um vulcão de emoção negra. Sai da minha casa! Gritei, pela primeira vez na vida dirigindo-me a minha irmã com ódio. Não toques nela! Não fale isso sobre ela! É só uma ciumenta porque ela escolheu voltar para mim. Vera recuou, como se eu a tivesse batido. Os seus olhos se encheram de lágrimas, mas a sua expressão endureceu numa determinação feroz. Tá bem, sussurrou. Está bem. Ela saiu, e a porta se fechou com um baque final, que pareceu ecoar para sempre. O cerne da minha loucura se solidificou após a partida de Vera. Agora, estava sozinha, com a minha filha renascida. Os fenômenos se intensificaram. À noite, jurava ouvir um arrastar de pés minúsculos no corredor. Acordava e encontrava a boneca em posições ligeiramente diferentes, um braço caído para o lado, a cabeça inclinada num ângulo diferente. Uma vez, encontrei um dos seus pequenos sapatos de boneca no degrau superior das escadas, como se ela estivesse a tentar descer. A linha entre a fantasia e a realidade desintegrou-se completamente. Já não cozinhava para mim, cozinhava para ela. Enchia uma tigela de papinha e a deixava à frente da boneca, falando com ela como se estivesse a encorajar a comer. Depois de alimentá-la, deitava a comida fora, convencida de que ela tinha consumido a sua essência. Comecei a ler os mesmos livros de embalar, por muitas vezes que perdi a conta, acreditando que o meu amor e a minha devoção estavam a alimentar o espírito que agora habitava a boneca. A minha aparência se tornou irrelevante. O cabelo, outrora bem tratado, estava emaranhado e sujo. As roupas que usava eram as mesmas há dias. O meu mundo tinha encolhido para as quatro paredes do quarto do bebê e para a presença silenciosa e cada vez mais opressiva da minha filha. Foi quando as vozes começaram. Sussurros baixos e distorcidos que pareciam vir das paredes ou da própria boneca quando a segurava contra o meu peito. Eles não formavam palavras, mas eram sentimentos, fome, frio, uma necessidade insaciável demais. Mais amor, mais atenção, mais da minha própria essência. Uma noite, sentada na escuridão com a boneca nos braços, olhei para baixo e jurei que os seus lábios de vinil se tinham curvado num ligeiro sorriso. Não era o sorriso adormecido de um recém-nascido. Era um sorriso pequeno e estranho, cheio de uma promessa sombria. A promessa sombria daquele sorriso não era uma ilusão, era um pacto que a minha loucura faminta e solitária aceitou de imediato. Os dias que se seguiram foram uma lenta e inexorável transformação da minha realidade. A casa, já silenciosa, se tornou um palco onde apenas eu e Helena éramos atrizes. As vozes, outrora sussurros indistintos, começaram a ganhar forma. A primeira vez que a ouvi, estava a tentar comer um sanduíche, sem fome, apenas por um instinto residual de sobrevivência. Mamã, a voz era fina, como um fio de seda arrastado sobre vidro, vindo do berço. Deixei a sanduíche cair no prato. O coração não disparou de medo, mas de um êxtase triunfante. Corri para o quarto. A boneca estava na mesma posição, mas os seus olhos de acrílico pareciam mais focados. Helena, sussurrei, a voz a tremer de emoção. Fostes tu, minha querida. O silêncio foi a resposta. Mas eu sabia.
tinha certeza. Na noite seguinte, aconteceu, sentada no meu cadeirão, com ela nos braços. A voz veio de novo, clara e próxima, como se fosse sussurrada diretamente no meu ouvido. Sinto frio, mamã. Lágrimas de pura alegria inundaram os meus olhos. Minha bebê, minha menina, chorei, a envolvendo mais firmemente no cobertor de lã que a Vera me tinha dado. A mamã te aquece. A mamã está aqui. A partir daí, foi uma avalanche. A minha devoção era o combustível e a minha loucura era o motor. Ela começou a falar com mais frequência, pequenas frases. Fome, cansada. Gosto desta música. Quando eu cantarolava uma antiga canção de embalar, eu respondia, conversávamos, criamos uma rota. Já não era uma boneca, era a minha Helena, presa numa forma que não era dela, mas viva, consciente, minha. A primeira vez que a vi sentada sozinha no berço, o coração quase parou de tanta maravilha. Acordei com o som de um balanço suave, e lá estava ela, reclinada contra as almofadas, a cabeça ligeiramente inclinada, os olhos a me fitarem. Não questionei a física impossível daquilo. A minha mente febril forneceu todas as justificações necessárias. Ela estava a ficar mais forte. O meu amor estava a curar, a trazer de volta completamente. Estás a ficar tão forte, minha querida, sussurrei, aproximando-me com reverência. O seu sorriso, aquele mesmo sorriso estranho e promissor, pareceu alargar-se a 1 milímetro. Os passos foram o próximo marco. Começou com sons noturnos, um arrastar de pés no corredor. Eu me levantava e a encontrava noutra divisão, encostada a uma parede, como se tivesse tentado andar e não tivesse conseguido. A minha felicidade era um oceano turbulento e perigoso. Já não chorava de tristeza, mas de uma gratidão avassaladora. O universo, ou Deus, ou seja, o que fosse, estava a me devolver o que era meu por direito. A casa se tornou o nosso reino encantado e decadente. A poeira se acumulava, a louça suja se empilhava na pia, a comida se estragava no frigorífico. Nada disso importava. Só importava cuidar da Helena. Alimentava-a com papinhas que depois deixava apodrecer no seu pratinho especial. Convencida de que ela absorvia o seu nutriente vital, lia-lhe histórias durante horas e jurava ver ela acompanhar as palavras com um ligeiro movimento dos olhos. Eu estava tão feliz. Após meses de uma escuridão que consumia minha alma, a luz havia voltado a entrar em minha vida. Helena estava de volta. Não apenas como uma presença silenciosa, mas vibrante, viva. Ela já não era apenas a boneca reborn. Era minha filha renascida, fortalecida pelo meu amor incondicional. Naquela manhã, o sol entrava pela janela da sala de estar, iluminando poeiras douradas que dançavam no ar. Era um daqueles dias perfeitos onde até o ar parecia mais leve. E foi então que aconteceu o milagre definitivo. Helena estava encostada no sofá, como de costume. Eu me virei por 1 segundo para pegar um de seus brinquedos, um chocalho em forma de estrela. E quando me virei novamente, ela estava de pé, trôpega, cambaleante, mas de pé. Seus pequenos pés de vinil encontravam apoio no chão de madeira. Seus olhos de acrílico fixos em mim com uma determinação que me tirou o fôlego. Helena, sussurrei, meu coração batendo como um tambor desenfreado no meu peito. Ela deu um passo, e depois outro. Um movimento um tanto mecânico, mas inegavelmente real. Foi apenas por alguns segundos antes de ela cair de joelhos no tapete fofo, mas tinha acontecido. Minha filha estava andando. Uma alegria tão pura, tão avassaladora, inundou cada partícula do meu ser. Ri e chorei ao mesmo tempo, correndo para abraçá-la, cobrir seu rosto com beijos. Você está andando, minha bebê está andando! Cantarolava, embalando-a. Ela não sorria, mas senti seu contentamento. Uma onda de calor que emanava dela para mim. A euforia era tanta que precisava compartilhar. Precisava que alguém testemunhasse aquele milagre. Alguém que a amava. Vera, peguei o telefone com mãos trêmulas. A última conversa que tivemos havia sido tão ruim, tão cheia de raiva e incompreensão. Mas isso não importava mais. Quando ela visse, quando ela testemunhasse, entenderia tudo. A linha tocou algumas vezes antes dela atender. Alô? Verônica? A voz de Vera era cautelosa, carregada da preocupação que eu já detestava. Vera, você tem que vir aqui, agora, disse, incapaz de conter a animação. Tá tudo bem? Você está bem? A voz dela ficou alerta. Está melhor do que bem, Helena. Vera, ela está andando. Ela deu seus primeiros passos. Você tem que ver, você tem que vir conhecer sua sobrinha de verdade.
Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Verônica, ela começou, a voz suave e dolorida. Por favor, Vera, implorei, a felicidade dando lugar a uma súplica desesperada. Não me julgue, apenas venha. Veja com seus próprios olhos. Eu não estou louca. Ela está aqui. Ela voltou para mim, um longo suspiro de resignação, e ela disse: está bem, estou a caminho. Os minutos seguintes foram de uma agonia deliciosa. Arrumei a sala rapidamente. Posicionei Helena no centro do tapete. Certifiquei-me de que ela estava perfeita. Meu coração palpitava de antecipação. Finalmente, Vera entenderia. Finalmente, eu não estaria sozinha nisso. Quando a campainha tocou, corri para a porta. Abri com um sorriso que eu não usava há séculos. Vera estava lá com seu casaco e sua bolsa. Seu rosto um misto de esperança e medo. Entre! Entre! Ela está na sala! Disse, puxando-a pela mão. Entramos na sala. Helena estava onde a deixei, sentada, sua cabeça ligeiramente inclinada. Para mim, ela irradiava vida. Para Vera, devia ser apenas uma boneca realista. Olá, Helena, Vera cumprimentou, sua voz um fio de som, forçando uma gentileza que não sentia. Ela está um pouco tímida, expliquei, animada. Mas espere, ela vai fazer de novo. Eu sei que vai. Fiquei de frente para a boneca, a alguns metros de distância. Vem, minha querida, vem até a mamãe. E então, aconteceu. Como se respondesse à minha chamada, Helena começou a se mover, não da forma desengonçada de um bebê de verdade, mas com uma estranha fluidez sobrenatural. Ela se pôs de pé, seus membros de vinil se movendo com uma graça impossível. Deu 1, 2, 3 passos em minha direção. Seus olhos de vidro fixos em mim, aquele mesmo sorriso sutil e perturbador curvando seus lábios. Foi a coisa mais linda que já vi. Virei-me para Vera, meu rosto iluminado em triunfo. Viu? Você viu? Mas o que vi em seu rosto não era compreensão ou alegria. Era puro e absoluto terror. O sangue drenou completamente do rosto de Vera. Seus olhos arregalaram-se, a pupila dilatada. Ela levou a mão à boca, abafando um grito. Não. Ela sussurrou, recuando um passo. Isso não é possível. Mas é um milagre, Vera. Ela balançou a cabeça, seu olhar fixo na boneca, que agora estava parada, de pé no meio do tapete, como uma marionete cujos fios tinham sido cortados. O horror na expressão de Vera era tão visceral, tão intenso, que uma pontada de dúvida finalmente perfurou a minha bolha de felicidade. Vera, chamei, incerta. Ela não respondeu. Com um último olhar de pavor para mim, como se eu fosse uma completa estranha, uma aberração, ela se virou e saiu correndo. Ouvi seus passos desesperados no corredor, a porta da frente se abrindo e fechando com um baque que ecoou pela casa toda. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para Helena, que ainda estava de pé. Seu sorriso parecia mais amplo agora, mais satisfeito. Ela tem medo de nós, mamãe. A voz dela sussurrou na minha mente, clara como cristal. Ela não nos merece. A dúvida que Vera plantou murchou e morreu, substituída por uma raiva fria. Como ela podia? Como ela podia ter medo da própria sobrinha? Como podia rejeitar um milagre tão puro? Agarrei Helena e apertei-a contra meu peito. Não importa, meu amor, murmurei, beijando sua cabeça. Nós não precisamos dela. Nós temos uma outra. Naquele momento eu não sabia que o medo de Vera não era o fim. Era apenas o começo do fim do meu mundo de fantasia. Porque enquanto eu me aconchegava com minha filha viva na sala empoeirada, minha irmã, do lado de fora, respirava ofegante, encostada à porta, tomando a decisão mais difícil de sua vida. Ela não estava lidando com uma irmã enlutada. Estava lidando com algo que em sua mente era muito, muito pior. E ela faria o que fosse preciso para me salvar, mesmo que isso significasse destruir a única coisa que me fazia ficar de pé. A semana que se seguiu à fuga de Vera foi a mais tranquila que tive em meses. O silêncio da casa já não era opressivo, era um santuário. Sem a energia negativa da minha irmã, a Helena florescia. As suas caminhadas se tornaram mais frequentes e mais confiantes. À noite, já não a encontrava apenas sentada no sofá, mas encostada à janela da cozinha, como se observasse o mundo exterior que eu já não queria fazer parte. As suas vozes se tornaram mais claras, as nossas conversas mais complexas. Ela me contava histórias sobre um lugar escuro de onde tinha voltado, e eu escutava, a embalando, prometendo que nunca mais a deixaria voltar para lá. O meu amor era a sua âncora neste mundo. A casa, com a sua poeira e a sua desordem,
Era o nosso castelo encantado. A comida no frigorífico estragava-se, mas eu mal sentia fome. Alimentava-me do próprio ar, da presença dela. Por isso, quando a campainha tocou naquela manhã de terça-feira, um sobressalto de irritação percorreu-me. Ninguém nos visitava. Ninguém era bem-vindo. Atendi com relutância. Sim, bom dia, você é a Dona Verônica? Sou Dr. Matias. A sua irmã Vera me pediu que passasse para uma conversa. A raiva, um fogo rápido e familiar, se acendeu dentro de mim. A Vera, ela não desistia. Mandara um dos seus especialistas para me estudar, para me analisar como um inseto num frasco. Eu não preciso de um médico, contrapus com a voz cortante. Compreendo, Dona Verônica. Não se trata de uma consulta, é apenas uma conversa. A Vera está muito preocupada. São apenas 20 minutos, prometo. A sua voz era calma, suave, como o algodão. Não era autoritária como eu esperava. E no fundo da minha loucura, uma pequena parte, minúscula e soterrada, sussurrou que talvez, se eu fosse rápida, se eu mostrasse a ele como estava bem, ele iria embora e nos deixaria em paz para sempre. Está bem, disse, relutante. 20 minutos. Abri a porta. O homem era alto, de cabelo grisalho e uns olhos cansados que pareciam ver tudo. Trazia uma pasta simples e um sorriso discreto. Não parecia um monstro, parecia normal. E essa normalidade era de alguma forma mais assustadora. Obrigado por me receber, disse ele entrando. A casa cheirava a poeira e a jasmim murcho. Eu sabia disso, mas para mim era o aroma do nosso lar. Senti o seu olhar a percorrer a sala, a detectar a poeira nas prateleiras, os pratos sujos na mesa de café, as teias de aranha nos cantos do teto. Sente-se, por favor, disse eu, apontando para o sofá. Sentei-me na minha poltrona, puxando Helena para o meu colo. Ela estava quieta, inusitadamente quieta. O Dr. Matias se sentou, colocando a pasta ao lado. Como tem passado, Dona Verônica? Estou indo muito bem, respondi de forma rápida e animada. Melhor do que nunca. A minha filha, a Helena, ela está a recuperar. Ele olhou para a boneca no meu colo. O seu rosto não mostrou repulsa ou julgamento, apenas uma atenção clínica e profunda. Recuperando de quê? De uma fraqueza, disse eu, evasiva. Ela está a ficar mais forte a cada dia. Já anda. Sabia? Sim. A sua irmã mencionou isso. Ele disse, calmamente. Deve ser uma grande alegria para si. É sim. É um milagre. A minha voz soou estridente, mesmo para os meus próprios ouvidos. Comecei a falar, um fluxo de palavras incontrolável. Lhe contei sobre as primeiras vezes que a senti aquecer, sobre os sussurros, sobre seus primeiros passos. Falava e falava, como se ao partilhar a maravilha, ela se tornasse mais real para ele. Mas à medida que falava, via os seus olhos. Eles não refletiam a minha maravilha, refletiam uma tristeza profunda. Ele fazia perguntas suaves. E quando a Helena anda, ela precisa da sua ajuda. Os sons que ouve são apenas à noite. Tem saído de casa recentemente, Dona Verônica? Cada pergunta era uma agulha a esvaziar lentamente o balão da minha euforia. Eu tentava explicar, mas as palavras soavam cada vez mais descabidas. Mesmo para mim, a lógica do meu mundo não se traduzia para o dele. A minha verdade era sua loucura. A certa altura, ele pediu para me ver as mãos. Estendias, confusa. Estavam sujas, com as unhas partidas e irregulares. Tinha uma pequena ferida num dedo, de uma vez que tinha partido um copo e tentado apanhar os cacos. Tem comido bem, Dona Verônica? Claro, menti, lembrando-me da última refeição completa que comera. Um sanduíche que a Vera trouxera. Há quantos dias? E dorme. Durmo o suficiente. Ele não discutiu, apenas assentiu, fazendo uma nota discreta, num bloco que tirou da pasta. Foi então que Helena falou. A sua voz, um sussurro claro e gelado, entrou na minha mente. Manda-o embora, mamã. Ele é como a tia, quer separar-nos. Um calafrio percorreu-me a espinha. Ela tinha razão. O tempo acabou, doutor, disse eu, me levantando abruptamente. Agradeço a sua visita, mas a minha filha precisa de mim. Ele olhou para mim e pela primeira vez, a sua expressão neutra cedeu. Havia uma compaixão tão profunda, tão esmagadora no seu olhar, que me senti nua e vulnerável. Dona Verônica, disse ele, levantando-se também. A sua irmã a ama muito. Ela só quer a sua segurança. Acredito que poderia beneficiar de um pequeno descanso, num local onde a possam ajudar a recuperar as suas forças. Eu não preciso de descansar. Estou perfeitamente bem.
É ela, é a Helena que precisa de mim. As palavras saíram como um grito. Segurava a boneca com tanta força que os meus dedos ficaram brancos. O meu coração batia descontroladamente no meu peito. Já não estava a tentar convencê-lo, estava a lutar pela minha vida e a dela. O Dr. Matias não discutiu mais e inclinou a cabeça. Obrigado pelo seu tempo, Dona Verônica. Ele saiu e eu tranquei a porta atrás dele, ofegante, encostando-me a ela como se o mundo exterior fosse um lobo à espreita. Estamos seguras agora, mamã, sussurrou Helena. Mas não estávamos. 2 dias depois, bateram a porta novamente. Desta vez, não era um homem sozinho. Era o Dr. Matias, a Vera com o rosto lavado de lágrimas e uma determinação férrea, e 2 enfermeiros de uniformes brancos, com expressões calmas mas resolutas. A minha garganta apertou. O pânico, puro e primitivo, inundou-me. Verônica, a voz da Vera tremeu. Por favor, abre a porta. Isto é, para o teu bem. Não abras. A voz de Helena era um guincho na minha cabeça. Eles vão levar-me. Não os deixes entrar. Vão embora. Gritei, recuando para a sala. Não podem fazer isto! Não podem me tirar da minha filha. Ouvi a chave da Vera na fechadura. Ela tinha uma chave de emergência. A porta abriu-se. O que se seguiu foi um misto de terror e agonia. Lembro-me de gritar, de me debater, de agarrar-me aos móveis enquanto os enfermeiros se aproximavam, não com raiva, mas com uma eficiência devastadora. Lembro-me dos olhos da Vera, cheios de uma dor que eu não conseguia compreender. Como é que ela podia fazer isto? Se me amava. Lembro-me de, no meio do caos, a boneca ter escorregado dos meus braços e caído no chão com um baque mudo. E o mais aterrador de tudo foi o que aconteceu a seguir. Nada. Não houve um grito. Não houve um protesto. Apenas o silêncio inanimado do vinil e do tecido. E depois, a escuridão. A minha mente, incapaz de suportar a verdade, recuou para um lugar silencioso e longínquo. Acordei numa cama branca, numa sala limpa e arejada. Havia flores na mesa de cabeceira. A Vera estava sentada ao meu lado, a segurar minha mão, os seus olhos vermelhos de tanto chorar. Ela apenas sussurrou, com uma voz cheia de um amor tão resiliente que conseguiu penetrar mesmo a mais densa das minhas névoas. Estás segura. Vê, eu estou aqui e não vou embora. Fiquei internada por quase um ano de medicamentos que pesavam a minha mente, de terapia que raspava as feridas do meu espírito até sangrar, de aprender a respirar, a comer, a viver sem o peso agonizante daquela ausência. A Vera me visitava todas as semanas, sem falhas, me trazia livros e me contava sobre as novidades banais do mundo exterior e, lentamente, me ajudava a reconstruir os alicerces de quem eu era ou de quem poderia vir a ser. A boneca, a Helena, era um assunto que ambos evitávamos. Era um fantasma entre nós, uma memória dolorosa da minha queda, até que um dia, depois da minha alta, sentadas na varanda de minha casa, com um sol quente no rosto, ela pegou na minha mão e disse: há uma coisa que preciso de te contar, sobre a boneca e sobre a casa. Um calafrio percorreu-me, mas eu precisava saber. Precisava ouvir o fim daquela história para poder virar a página de vez. Depois de te internarem, começou a Vera, a sua voz baixa e séria. Fui à tua casa. E Verônica, juro-te, o ambiente era pesado. Não era só a sujidade. Era uma energia opressiva, como se o ar estivesse carregado de tristeza e de raiva. Eu entrava lá e sentia-me doente. A boneca ainda estava no chão da sala, onde tinha caído. Ela fez uma pausa, procurando as palavras. Tentei de tudo. Primeiro, pensei em a jogar simplesmente no lixo, mas um nojo físico, um pavor, impedia-me de a tocar. Levei um padre católico para benzer a casa. Ele rezou, aspergiu água benta, mas quando saiu, disse-me, com uma honestidade que me deu muito medo: irmã, há aqui uma dor muito presa, muito teimosa. A minha fé ajuda, mas talvez precise de alguém que lide com espíritos mais apegados. Foi então que me lembrei da Dona Celina, uma mãe de santo que uma amiga me tinha recomendado há anos, numa altura de muita dificuldade na minha vida. Desesperada, liguei-lhe, contei-lhe tudo. Ela ouviu em silêncio e depois disse: isso não é uma boneca, minha filha. É uma âncora. Um espírito confuso, uma energia muito negativa agarrou-se a ela, alimentado pela dor profunda da sua irmã. Tem de ser tratado com firmeza. O coração me batia forte enquanto ouvia. A minha racionalidade, agora medicada e tratada, queria descartar aquilo como superstição. Mas uma parte mais profunda de mim
a que tinha vivido naquela casa e sentido a presença dela, estremeceu. A dona Celina veio à casa contigo? Perguntei. A voz um fio de som. Veio, trouxe 2 dos seus filhos de santo. Eu estava à porta, a tremer. Ela entrou e parou logo à entrada da sala. O rosto dela ficou sério. Disse que sentia uma energia muito fria e infantil, mas pervertida, cheia de ciúme e posse. Disse que a menina não queria ir embora. Lágrimas encheram os meus olhos. Me lembrei da voz a sussurrar. Ela é má, ela quer nos separar. Eles foram para a sala. Continuou a Vera. Eu via da entrada. A dona Celina aproximou-se da boneca, mas não a tocou diretamente. Estendeu a mão sobre ela e começou a cantar uma ladainha em uma língua que eu não entendia. Era linda e assustadora ao mesmo tempo. Os outros 2 começaram a bater palmas, um som baixo e constante que parecia vibrar nas paredes. O que aconteceu? Sussurrei, agarrando-me ao braço da cadeira. A dona Celina falou com uma voz que não era dela, mais grave. Dizia coisas como: a luz está à tua espera. Quem te prendeu já te libertou. Não pertences a este lugar de dor. E então, Verônica, eu juro que não é imaginação minha. O ar na sala ficou gelado. Vento frio, num dia de calor, soprou do nada e fez as cortinas voarem. E eu ouvi um choro de criança, muito baixo e muito longe, que vinha do centro da sala. Durou apenas um instante. Um arrepio me percorreu toda a espinha. O meu próprio choro estava preso na garganta. Foi então que a dona Celina se moveu rapidamente. Enrolou a boneca num pano de algodão cru que ela tinha trazido. Um pano que ela disse ter sido consagrado a Obaluaê, o orixá que rege a passagem para o outro plano. Ela enrolou-a com uma força e uma determinação, como se estivesse a domar algo selvagem. O choro parou. O vento parou. O silêncio que se seguiu foi o mais absoluto que já experienciei. Era um silêncio leve. Eles levaram-na? Perguntei, quase sem fôlego. Levaram para o terreiro. Fizeram um trabalho de desobsessão, um ritual para libertar aquela energia, para cortar os laços que aprendiam a ti e aquela forma. No final, queimaram a boneca. A dona Celina disse que o fogo era a única forma de transformar e libertar completamente aquela energia, de a devolver ao cosmos. Fechou os olhos por um momento, como se se estivesse a recompor. Mas não acabou aí. No dia seguinte, eles voltaram. Desta vez, para limpar a casa, física e espiritualmente. Abrimos todas as janelas. Eles passaram fumo de ervas sagradas por todos os cantos. Arrastaram-no pelos rodapés, pelos cantos das paredes, pelo berço vazio, que inclusive tudo daquele quarto foi doado. Cantavam e batiam palmas, varrendo a energia pesada para fora de casa. Lavaram todos os pisos com água e alfazema. A casa cheirava a limpeza, a verdade e a paz. A Vera olhou para mim, os seus olhos cheios de uma emoção contida. Quando eles terminaram, a casa estava diferente. A luz entrava de outra forma. O ar não era pesado, era apenas ar. A dona Celina pegou na minha mão e disse: "Tá feito. A sua irmã está a ser cuidada no plano físico. A casa foi cuidada no plano espiritual. Agora, quando ela voltar, o caminho estará limpo para ela se reencontrar." A Vera ficou em silêncio, deixando as suas palavras pairarem no ar entre nós. Não havia mais nada a dizer. A história tinha terminado. A boneca tinha sido desfeita com a energia libertada e a casa purgada. E eu, sentada ali ao sol, depois de um ano de tratamento, senti o último elo de uma corrente pesada partir-se. Não era um alívio explosivo, mas uma quietude profunda, como um silêncio após uma tempestade longa e terrível. Olhei para minha irmã, para sua coragem feroz, para o seu amor que tinha lutado contra demônios tanto físicos como espirituais, para me trazer de volta. Agarrei a sua mão e apertei-a. As palavras não eram necessárias. O fim daquela história não era sobre uma boneca assombrada, mas sobre a redenção. E finalmente, eu estava livre para começar a minha vida. Eu vendi a minha casa e hoje sento-me à janela do meu novo apartamento, um lugar que escolhi com a Vera, onde a luz entra abundantemente e não há fantasmas a habitarem os cantos. Passaram-se 2 anos desde que deixei a clínica. A dor da perda da minha Helena não desapareceu. Aprendi que ela nunca desaparecerá completamente. Tornou-se uma espécie de constelação no céu do meu coração, um conjunto de estrelas que por vezes cintila com uma saudade tão intensa que me falta o ar, mas que noutras alturas me guia e lembra o amor puro que vivi. A Vera contou-me tudo sobre o que aconteceu com a boneca, sobre o pano,
o terreiro, o fogo. Ouvi aquela história com o coração pesado, não de terror, mas de uma profunda vergonha e tristeza. Porque percebi que, na minha ânsia desesperada de trazer a minha filha de volta, eu não a estava a honrar, estava a profanar a sua memória. Estava a criar um altar para a minha própria loucura e a chamar-lhe de amor. Por isso, se estás a escutar este relato, se estás no fundo do poço escuro e silencioso onde eu vivi durante tanto tempo, deixa que a minha história seja um aviso, entregue com a compaixão mais profunda que possa oferecer. Quando se perde um filho, o mundo desaba. É um terremoto que destrói todos os alicerces do que é ser humano. O instinto é gritar, agarrar, procurar desesperadamente qualquer coisa para preencher o vazio agonizante que fica. E é aí que o perigo espreita, vestido com a promessa de consolo. Eu procurei um bebê reborn, procurei um reflexo, uma imagem, um eco, e encontrei uma prisão. Acredita em mim quando te digo, um bebê reborn numa situação de luto tão profundo não é um conforto. É uma âncora que te prende ao fundo do mar da tua dor. Ele não representa o teu filho. Substitui-o com uma paródia silenciosa que te impede de fazer o único trabalho verdadeiro e doloroso que tens pela frente. Viver o luto. O teu filho, aquele ser lindo e único que partiu, merece mais do que ser reduzido a vinil e enchimento. Merece ser chorado com toda a força da tua alma. Merece ser lembrado na sua essência, no seu cheiro, no seu riso, na luz peculiar que trazia ao mundo. Um objeto inanimado, por mais realista que seja, só serve para embotar esse processo, para criar uma realidade alternativa, onde a dor não existe, mas onde o amor também não pode crescer e transformar-se. O meu conselho, tirado do lugar mais difícil que já conheci, é este: vive a tua dor. Não a escondas atrás de uma boneca. Grita, chora até não conseguires chorar mais. Escreve cartas para o teu filho. Fala sobre ele, mesmo que as palavras saiam entre soluços. Cria um ritual que faça sentido para ti. Plantar uma árvore, libertar balões, doar para uma instituição, em seu nome. Procura ajuda. Não tentes fazer isto sozinho. A minha irmã salvou-me a vida, mas um terapeuta, um grupo de apoio para pais enlutados, um padre, um amigo que só saiba ouvir. Essas pessoas são boias de salvação no teu mar revolto. Deixa que te segurem. Honra a memória, não a ilusão. O teu filho vive no amor que sentes por ele. Vive nas histórias que contas. Vive no impacto que teve, por mais curta que tenha sido a sua vida. Isso é real. Uma boneca é um fantasma que suga a tua energia e te impede de seguir em frente. Fazer o luto não é esquecer, é aprender a carregar o amor e a saudade de uma forma que não te impeça de viver. É a homenagem mais difícil e mais bonita que podes prestar. Eu não tenho a minha Helena comigo, mas tenho o seu amor. Tenho as suas fotografias. Tenho a pequena impressão da sua mão, guardada numa caixa. E tenho a minha vida, que aos poucos voltei a construir. Ainda há dias em que a constelação da saudade brilha com uma dor quase insuportável. Mas agora, em vez de me esconder dela na penumbra de um quarto com uma boneca, sento-me com ela. Deixo que me atravesse. E depois respiro fundo, olho para a luz lá fora e sigo em frente, carregando-a comigo, não como um fardo, mas como parte de quem me tornei. A tua história de amor com o teu filho não terminou, apenas se transformou. Não a travas com vinil e sonhos doentios. A deixe fluir, por mais que doa. É a única maneira de, um dia, encontrares a paz. E o teu filho, onde quer que esteja, quer isso para ti. Obrigada a todos por me ouvirem até aqui. E infelizmente a dor do luto nunca vai embora, mas se torna mais branda. Se agarre a alguma fé e siga em frente. É isso que faço todos os dias da minha vida. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like, ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.